Campanha do Milagre, Igreja do Milagre, Templo dos Milagres, nunca tem um milagre. Nunca, às vezes, nunca teve. Mais grave, nunca teve na Nunca vida. teve na vida. Aí quando aparece alguém para ministrar milagres, o que acontece? Eles expulsam. Nós temos vários casos aí, agora o último seminário que nós tivemos, o pastor Francisco, não sei se ele vai assistir esse podcast. Um abraço, pastor Francisco, da Igreja Convivendo em Cristo, lá em Itaim Paulista. O pastor esteve lá ministrando. Foi uma bênção lá, fome, faminto. O povo faminto, ele muito faminto por Deus. E ele está sendo muito usado em cura. No dia que a gente fez o seminário, ele perdeu a metade da igreja. Que as pessoas disseram que era feitiçaria, bruxaria, que agora estão chamando a gente até de bruxo agora, né? E aí saiu metade da igreja. Então ele disse, pode ir, eu vou continuar aqui. Só que Deus honrou ele. Agora as pessoas entram lá e as pessoas são tocadas e são curadas. Ele manda os vídeos para mim, de pessoas sendo curadas. Tem um rapaz de... Esqueci o nome dele agora. Vou até pegar o nome dele aqui, porque é até um pecado eu não falar o nome desse servo do Senhor aqui. O Gustavo, que é de Atibaia, que ele esteve no seminário também. Ele está sofrendo perseguição agora porque ele está sendo usado. Ele falou que sente eletricidade no corpo o tempo todo. Ele ora, as pessoas começam a cair anestesiada. E ele está sofrendo agora perseguição de alguns irmãos. E também dizem que isso tudo é bruxaria. Então, o que acontece? É difícil uma igreja que está tanto tempo pedindo, Senhor, nos visita, Senhor, faz maravilhas, Senhor, opera milagres, Senhor, derrama da sua unção, Senhor, cura as pessoas. Aí, quando Deus quer fazer, o ser humano disse, não, desse jeito eu não quero. É complicado. Qual mais chave aí para cura? Nós estamos em que número? Olha, eu acho que nós estamos na quarta ou na quinta, mas eu vou até pular algumas aqui, porque... Não, tem tempo ainda. Até que hora a gente vai para me saber aqui, para mim me controlar? Tá? Não, tem quanto tempo? Tem mais tempo? Tem mais tempo. Uma coisa interessante que eu vejo que as igrejas têm dificuldades, e talvez seja por isso, pastor, que não existem curas e milagres em algumas igrejas, é que a cura... As pessoas não olham as curas como uma promessa bíblica de algo que deveria acontecer nos nossos dias. Deveria ser uma coisa natural para acontecer nos cultos. Jesus disse assim, eis que vos dou poder para pisar serpentes, curar enfermos, expulsar demônios. Jesus enviou os discípulos e disse, curar enfermos e expulsar demônios. Você já percebeu que a igreja, ela é muito boa para expulsar demônios, mas ela é muito fraca para orar por enfermos. Ela tem muita fé que se um demônio manifestar, vai sair. Faz campanha de libertação, ora por libertação, quebra de maldição, batalha espiritual. A igreja... a maioria das igrejas pentecostais, elas fazem isso. Mas elas se esquecem que quando Jesus enviou os discípulos, não foi só para expulsar demônios. Foi para curar enfermos também. O problema é que é assim, expulsar demônios, as pessoas olham como uma ordem de Deus, uma ordem de Jesus para fazer. Elas fazem isso com fé, com autoridade. Mas quando olha para a doença, elas vê como uma vontade de Deus. Tipo, se Deus quiser... essa pessoa vai ser curada. Quando for o tempo de Deus, na hora que Deus quiser, é uma provação, é a cruz que a pessoa está carregando. Então, ela não consegue enxergar que uma coisa acompanha a outra. E se Deus chamou eu para expulsar demônios, ele também me chamou para curar enfermos. Jesus não dividiu uma coisa da outra. Ele não disse assim, expulsa os demônios, mas deixa os enfermos só para aqueles que têm dom de cura. Ele não falou assim, expulsa os demônios, mas curar enfermos é só para gente especial. Só para os escolhidos que eu escolhi para fazer. Isso é para toda a igreja. E os discípulos já faziam isso antes do dia de Pentecostes, antes mesmo de receber o Espírito Santo ali numa totalidade maior.
Eles já faziam isso. Então, onde eu quero chegar? Numa chave que é chamada oração intencional. Muitas vezes aquela oração intencional de expulsar demônio é muito real ali. Mas para curar enfermos não é. É apenas uma oração para cumprir um protocolo, para cobrir uma falta da igreja, para dizer que a igreja ora por enfermos. Só que quando a gente não tem uma oração intencional, um foco, uma direção, não existe um propósito em que aquilo realmente aconteça, a gente não alcança resultados. Até porque quando a gente entende a ministração, quando a gente entende o modo de ministrar nos enfermos, ministrar cura, não é simplesmente eu fazer uma oração e esperar que os enfermos sejam curados sem que eu permita que isso aconteça. Como é que eu posso permitir que o Senhor cure as pessoas? Quando eu oro e espero isso acontecer. Por exemplo, vou fazer uma oração pelos enfermos. Na verdade, eu não peço para Deus curar os enfermos, né? Na verdade, eu vou orar para os enfermos serem curados. Algo que nós vamos falar mais para frente. Senhor, visita essas pessoas agora, que venha uma unção de cura sobre essas pessoas e começa a tocar agora ossos, nervos, juntas, medulas, sangue, pele, sejam tocados agora, sejam livres de todas as doenças. Eu repreendo todo espírito de enfermidade nesse corpo e ordeno em nome de Jesus, vai saindo agora. Senhor, toca agora inflamações, vai tocando nas inflamações, vai tocando, Senhor, nos vasos sanguíneos, vai liberando agora, meu Pai, a cura divina, que a unção toca nesse corpo agora, em nome de Jesus. Não é somente eu fazer essa oração e dizer amém e passar o microfone. Eu preciso esperar que isso aconteça. É uma oração intencional. Eu estou orando, estou esperando isso acontecer. Às vezes eu estou orando por uma pessoa, inclusive a irmã que eu orei ontem pelo celular, né? Vou dar um exemplo dela aqui. Eu orei por ela, estava orando por ela, e eu fiquei um tempo orando por ela e olhando no celular, esperando alguma coisa acontecer. Porque você já ora esperando acontecer. Isso é intenção. Estava em vídeo. Em vídeo. Então você ora com a intenção. Você espera isso acontecer. Você não faz só uma oração para cumprir uma etiqueta. Só para um protocolo de ter que orar para os enfermos. Você ora e espera isso acontecer. Levante as mãos, você que está aí doente agora. O Senhor vai visitando agora e você espera, ora, dá um tempo. Senhor, vai descendo, vai tocando, vai liberando, vai liberando. Talvez é porque a pessoa não espera porque não acredita. Exatamente, né? Porque não acredita. Eu lembro de um pastor amigo nosso que acompanha aí o canal. Ele falou assim que pessoas às vezes pediam para ser curado, mas eles iam fingindo que cria e orava fingindo que ia acontecer. Os dois lados, ninguém acreditava. Mas você já percebeu que toda oração é assim? Geralmente nas igrejas onde não é costume. Eu nem vou criticar, pastor, porque eu também já fui assim também, né? Eu também já fui assim. Você chama a pessoa para orar, um enfermo para orar. Você crê que você pode ser curado? A pessoa, eu creio. E você também fala, eu creio também que você vai ser curado. Só que você sabe que você vai fazer uma oração e você não espere que isso aconteça naquele momento. Você não está esperando que isso aconteça naquela hora. E a pessoa também não está esperando que isso aconteça. Então isso é uma fé. Não é uma fé sobrenatural, uma fé doutrinária. Uma fé doutrinária. Então a pessoa crê que pode ser curada, mas não que vai acontecer naquele momento. Da mesma forma, eu estou orando, crendo que ela pode ser curada, mas não que vai ser curada agora. Então tem essa relação. Então quando a gente tem a intenção, orar, e começar a fazer, você sabe, eu vou até falar uma coisa aqui muito importante. Quando é que foi que o paralítico na Porta Formosa foi curado? Eu sei isso. O senhor sabe? Sei. Então passa a chave aí para todo mundo aí. Ah, não, isso daí tem que passar o pregador da cura. Que alguns falam assim, não, ele foi curado quando Pedro falou assim, em nome de Jesus Cristo, levante e anda, né? Isso, mas aí fala, não, teve outro passo aí depois. Teve um outro passo. Teve outro passo. A oração não era intencional de Pedro? Era. Já era para ser ali, agora. Não era para ser amanhã, daqui uma semana. E pegando-o pela mão,
né? Mas por que Pedro fez isso? Porque o paralítico não esperava que seria aquele momento. Então Pedro está dizendo, não, o que eu estou dizendo para você é para acontecer agora. Me dá a mão. A cura só veio quando pegou ele pela mão. Aí a cura aconteceu. Então muitas vezes você está ali, Senhor, libera a unção, cura essa pessoa, seja curada agora. Às vezes a cura não aconteceu. Sabe quando a cura vai acontecer? Quando você fala, procurador, faz o movimento que você não podia fazer. Porque a pessoa, ela acha que não foi curada. Ela não espera que foi curada. Aí quando você fala, faz um movimento aí, ela sumiu. É naquele momento que a cura aconteceu. Porque a cura está sendo focada, há uma intenção para isso acontecer. E o mundo espiritual, ele se move por meio da fé. Então, o céu reage quando nós estamos agindo. Então, quando nós agimos, o céu começa a reagir. Então, essa é uma poderosa chave. Já Ore poderosa. com intenção. Que aconteça Que ali. aconteça. Não esperar na semana que vem. Exatamente. E qual foi você já deve ter falado nos outros, mas do último episódio, último programa até agora, qual outro milagre que chamou muita atenção sua? Olha, eu acho que um que chamou minha atenção, teve um milagre agora, porque como eu não gravei o testemunho dessa irmã que foi lá na igreja, eu não consigo lembrar qual era o problema dela, mas que me chocou bastante, que não era nem questão de ossos, nada. Mas esses dias, eu orei por uma pessoa que ela, inclusive essa irmã também, ela tinha um problema e nunca me pediu oração. Tem muitas pessoas que têm problemas e não pedem oração. Por quê? Porque às vezes a pessoa acha que não vai ser curada. Às vezes a pessoa acha que é no tempo de Deus a cura acontece. Quando Deus quiser, vai acontecer. Não é o homem que faz isso. Então você vê como as pessoas estão perdidas nisso. Não é o homem que faz isso, tá? Então quando Deus quiser, ele expulsa o demônio. Não é o homem que expulsa. Se o homem não expulsar, o demônio não vai sair. Não sai. Então, tanto que a Bíblia fala, curai os enfermos, expulsai os demônios. A Bíblia não diz orai pelos enfermos. A Bíblia diz curem os enfermos. Então Jesus não mandou a gente orar por enfermo. Jesus mandou nós curarmos os enfermos. Então, essa irmã, ela chegou a gente estava num lugar orando, algumas pessoas estavam sendo curadas, e essa irmã entrou na hora que estavam algumas pessoas sendo ministradas. Ela falou assim, já que eu tô aqui, vou ser ministrada. Talvez ela nem esperava o que ia acontecer. E às vezes a gente também que está orando não espera também que vai acontecer algumas coisas. E quando ministramos nela, ela foi totalmente anestesiada ali. E o Senhor colocou ela numa academia. Ela tinha um problema. Ela tinha osteoporose em todos os ossos. Todos. O médico disse para ela que ela ia ficar andando e de repente ia cair. Por fraqueza nos ossos. Isso aconteceu. Ela estava andando e chegou a cair. Não tinha mais força nos ossos. E ela sentia muito cansaço. Muito cansaço. Nessa hora em que ela foi ministrada, todos os ossos do corpo dela começaram a se mexer. E aí o Senhor levou ela numa academia espiritual. Foi coisa linda. Tá lá nas minhas redes sociais lá. Ela primeiro começou numa bicicleta, né, com as pernas, e ela fazia assim. Só que ela estava totalmente anestesiada. E ela ainda no testemunho, ela disse assim, quando eu caí, eu disse na minha mente, eu tenho controle sobre o meu corpo. Eu tenho controle sobre o meu corpo. Quando ela disse isso, eu tenho controle sobre o meu corpo, sabe no hospital, quando eles pegam aqueles choque, dá no peito da pessoa e levanta a pessoa? Quando ela disse assim, eu tenho controle sobre o meu corpo, vem esse choque no peito dela. E jogou o peito dela pra cima, assim, umas 3 vezes. E ela ficava pensando, não, eu me controlo. Só que aí o corpo dela, involuntariamente, começou a fazer todos os movimentos. E ela não conseguia controlar. E eu achei isso sensacional, porque
é uma pessoa que testifica o que aconteceu com ela ali, através do poder de Deus. E aí ela entrou numa academia espiritual. E aí eu vendo a academia espiritual, vendo ela como uma bicicleta, tipo correndo, porque ela tinha cansaço, ela não podia fazer nada daquilo. Eu disse assim, Espírito Santo, põe ela para correr bem rápido. Aí as pernas dela começou muito rápido e ela como tivesse literalmente correndo na rua mesmo, assim, uma academia, enfim. E quando ela levantou, os ossos, todos os ossos foram restaurados. Não tinha mais nada. Aí ela saiu correndo, né, no salão, corria, gritava, chorava. Isso aí foi muito impactante, isso me impactou bastante.